Joel capítulo 2, versículo 28. Desde já eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de falar no nome dEle, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Deus abençoe aos meus irmãos, ao corpo de obreiros, ao nosso pastor. Nos últimos dias fez muita falta, mas a presença dele nos traz muita alegria. Deus abençoe a todos que estão envolvidos nessa obra e Deus tenha a recompensar cada um de nós. A irmã Neide fez o convite e ela adorou esse culto. Que Deus abençoe ao grupo de adolescentes. Deus em Cristo vos abençoe. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Quando se encontraram, digam amém. Assim diz a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens ou mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Nós teremos dois momentos. Hoje nós faremos uma introdução ao Espírito Santo, e que é a pauta desse culto, que é a busca do batismo com o Espírito Santo. No meu método, geralmente eu não chego já aplicando, eu tenho que explicar para depois ir direto ao assunto, na raiz da coisa. Então hoje faremos uma introdução e depois, a irmã Neide depois dirá a data. Aí sim nós partiremos para a segunda parte, que será uma parte mais direta. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, e aí nós vamos desenvolver alguns pontos. Amém? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se mostra como uma força de Deus ativa, e que depois, mais para frente, ele é revelado como sendo mais uma força ativa, mas como também uma pessoa. O Espírito Santo, segundo os textos bíblicos que o Antigo Testamento nos oferece, ele nos dá características de sentimentos, vontades e emoções do Espírito Santo, e a linguagem que eles empregam nos dá uma sugestão de uma pessoa. Embora ele não é revelado completamente no Antigo Testamento, nós temos a figura de mais que uma força ativa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O conceito teológico do Espírito Santo, os termos técnicos que conhecemos, podemos chamar de pneumatologia ou paracletologia. Parece língua estranha, mas não é, é doutrina. E como crente, cada um tem que saber dessa coisa. O termo grego parakletos, Espírito Santo, podemos chamar de consolador, podemos chamar de advogado, podemos chamar de defensor. E o termo logia, que deriva do termo ensino ou doutrina. Por muitos anos, na igreja primitiva, muito antes e depois do primeiro século, muitos acertaram e alguns erraram em tentar explicar a figura do Espírito Santo. É nessa época que surgem bons conceitos sobre a pessoa do Espírito Santo, e eu preciso de sua atenção. E é aí que também surgem péssimos conceitos do Espírito Santo, que aí abre-se as portas para diversas heresias que surgiu nessa época. A primeira delas, nós temos nessa época a heresia do unicismo. E eu não usaria o termo tínhamos, porque ainda temos. Existem ainda alguns grupos cristãos que professam essa crença herética do unicismo. Não sei se você deve conhecer aquela banda famosa, A Voz da Verdade.
eles têm como credo oficial o unicismo. Eles creem que Jesus e Deus são a mesma pessoa, anulando a pessoa do Espírito Santo. Isso é heresia. E aí nós temos também, além dessa, a principal das heresias, o macedonianismo. Surgiu ali no século IV por um pastor da época, e graças a Deus foi condenada na primeira reunião que teve em 381 depois de Cristo. Essa crença dizia que o Espírito Santo era uma criatura criada inferior a Deus Pai e a Deus Filho, mas isso também é heresia, porque o Espírito Santo, ele é uma essência de Deus. Outrora, uma vez eu estava ensinando numa escola bíblica dominical, e alguém me perguntou assim: eu posso orar para o Espírito Santo? Ou será que eu devo orar só para Jesus e Deus? Aí eu disse: pode orar para o Espírito Santo, para Jesus e para Deus, porque os três têm a mesmíssima essência. Como tentar explicar a Trindade sem errar? Você pode pegar uma jarra de água, e aí você pega 2 garrafas do mesmo tamanho. Você vai distribuir essa água para 2 garrafas. No mundo físico ela se esvaziaria. Na divindade isso não acontece. A garrafa continua cheia e ela enche as 2 garrafas. Ou seja, Pai, Filho e Espírito não são a mesma pessoa. São pessoas diferentes com a mesma essência, funções diferentes, cargos diferentes, hierarquias diferentes, mas ambos têm a mesma função, o mesmo tem a mesma essência. E aí, a boa definição que ficou fixada pela igreja na época, nós temos alguns teólogos que conseguiram acertar e definir a pessoa do Espírito Santo. Nós temos aí Bispo Atanásio, na sua obra sobre o Espírito Santo, ele destacou que o Espírito Santo é digno da mesma adoração que o Pai e Filho, posicionando ele como doador de vida e consubstancial. E aí nós temos também um dos mais conhecidos, que é Santo Agostinho. Ele explicou teologicamente que o Espírito Santo é um amor que une Pai e Filho, produto de um amor que une os dois, reforçando a coigualdade e unidade dessas 3 pessoas. Eu já vi pessoas dizerem, e tive a infelicidade de ouvir, que quando Deus decidiu levar Jesus aqui para a terra para morrer por nós, disse que houve um acordo, que antes não houver esse acordo. Isso é mentira. A divindade sempre esteve coligada em união. Nunca houve um desacordo entre a divindade. E tem gente que até em cena exagera. Não, porque que Deus Pai chegou para Jesus e falou assim: não, filho, você vai descer agora. E aí Jesus foi e resistiu. Isso não existe. Deus e Filho e Espírito sempre estiveram coligados no mesmo acordo. A Bíblia diz que o projeto da salvação sempre existiu, o Cordeiro sempre esteve morto desde a fundação do mundo. E aí nós temos a revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A primeira aparição do Espírito Santo no Antigo Testamento se dá evidente nos seguintes textos e eventos que nós temos. Em primeiro lugar, nós temos Gênesis 1. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo atuando, auxiliando Deus na criação do mundo. Êxodo capítulo 31. O Espírito Santo capacitando artesãos como Bezalel para o trabalho na construção do tabernáculo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo revestia líderes como Moisés, Josué, Gideão e Davi, concedendo-lhes coragem e habilidade para liderar o povo de Deus na terra. Como também inspirou profetas e escritores do Antigo Testamento. Em quarto lugar, ele se apoderava de profetas para que falassem a mensagem de Deus,
como por exemplo Juízes 14:6, onde o Espírito Santo se apossa de Sansão. E 1 Samuel 16:13, quando o Espírito Santo veio sobre Davi, que então profetizou. Em quinto lugar, também concedia visões do futuro. Você lê comigo João 2:28, é uma visão do futuro, onde está registrado que o Espírito Santo seria revelado de forma genuína, de forma completa em todos os crentes. Isaías capítulo 11, Isaías prevê a chegada de um Messias, de um reino, de um governo completo, onde ele julgaria as pessoas com justiça. Se você perceber, não precisa ser um erudito para saber disso. Você percebe que há uma diferença da atuação e manifestação do Espírito Santo no Antigo e Novo. Isso acontece por dois motivos. Quantos motivos? Quantos motivos? O primeiro deles é a habitação. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era temporária. No Novo Testamento passa a ser permanente. E manifestação. No Antigo Testamento, a atuação dele era mais esporádica e sobre indivíduos selecionados, não era qualquer pessoa. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo ele age de forma universal e constante entre os crentes e nos crentes. Mas aí você pode me perguntar, por que o Espírito Santo não habitava nas pessoas do Antigo Testamento? A resposta é simples. A resposta é que Cristo só foi um mistério que foi revelado de forma completa no tempo da nova aliança. Ou seja, todo mundo sabe do que, para que Jesus veio, para nos tirar do pecado. A Bíblia diz que quando ele acontece a morte de cruz, o véu se rasga de alto a baixo. Isso quer dizer que é uma quebra de limitação da intimidade. Então no Novo Testamento, a partir da morte de Jesus, todos nós temos acesso direto ao Pai. Orações para perdão e orações mais comuns. Mas no Antigo Testamento ele não habitava nos crentes, ele não morava dentro deles. Paulo disse no Novo Testamento que os crentes são o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento ele não morava, porque todo mundo sabe disso. O Espírito Santo não habita em lugar impuro. Então, por causa do pecado, o Espírito Santo não poderia habitar nos crentes. Por quê? Porque o véu não havia se rasgado ainda. Cristo ainda era um mistério. Ele vinha como porção. É como você vê em alguns textos. Ele vinha sobre ele como porção e depois caía fora, porque ele não habitava em lugar sujo. Mas depois que Jesus morre e ressuscita no terceiro dia, todos nós temos acesso direto ao Espírito Santo de Deus. Ele mora hoje no pregador, ele mora hoje em você, ele mora hoje em qualquer pessoa, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E aí nós temos agora a progressão espiritual do Antigo Testamento para o Novo. O mover do Espírito Santo está conectado à promessa futura e à obra redentora que se cumpriu em Cristo. Tudo que veio antes se cumpriu em Cristo. Eu não posso pregar no Antigo Testamento se eu não aplicar para a pessoa de Cristo. Está errado. Eu tenho que pregar em qualquer texto do Antigo Testamento e no final aplicar para a cruz de Cristo. Se eu não falar dele, minha pregação foi em vão. Se eu não falar dele, minha pregação foi em vão. Então, tudo que veio antes se cumpriu na pessoa dele, especialmente em Atos 2, no dia de Pentecostes.
Quando Jesus assume aos céus, o Consolador assume a sua ausência material no coração dos crentes, para guiar a igreja primitiva na terra. Isso é visto como uma progressão teológica, onde no Antigo Testamento ele habitava de forma seletiva, e no Novo Testamento ele habita em plenitude, por causa da pessoa de Cristo. E aí nós temos as experiências pentecostais. Nós somos pentecostais. Nós temos nossa essência. Nós temos a nossa história, que já são mais de 40, 30 anos. As experiências pentecostais enfatizam que tal promessa implica para uma unção transformadora no ser humano, que não apenas capacita para serviço, mas gera comunicação íntima com o indivíduo, para poder viver uma vida de santidade e uma vida de fé testemunhal. Então, o Espírito Santo do Antigo Testamento, ele é visto como um fundamento teológico para o derramamento da glória de Deus, que iria acontecer tempos depois, e ainda acontece nos dias atuais, e vai continuar acontecendo até o dia do arrebatamento. Se você crê, levante a sua mão comigo. Você crê que o Espírito Santo ainda atua? Você crê que ele continua atuando? Ele vai continuar atuando até o dia de Jesus levar o seu povo. E aí nós temos o Espírito Santo na história da igreja. O Espírito Santo ele atua no Antigo Testamento por meio de profetas e sacerdotes. O Novo Testamento por meio da igreja, apóstolos, evangelistas, missionários, enfim. E aí nós temos nos próximos períodos, nós temos o Espírito Santo na Idade Média e no período renascentista. Se alguém lembra da escola e lembra da história da aula de história, sabe o que eu vou falar agora. No período renascentista houve uma manutenção, houve um aumento da veneração e reconhecimento pela pessoa do Espírito Santo, com destaque para espiritualizar e misticar, incluindo o desenvolvimento da atuação do Espírito Santo na igreja. E aí nós temos no século XX movimentos pentecostais carismáticos. Se você pesquisar a história aí, não é difícil, é só dar um Google, você vai ver os grandes avivamentos da história. John Wesley, William Seymour, a Rua Azusa, muitos movimentos. E foi esse o responsável que fez a Assembleia de Deus ser plantada no Brasil. Ele é o responsável. Nossos irmãos reformados, calvinistas, eles já afirmaram: o pentecostalismo é o movimento que mais cresce no mundo e o maior movimento missionário da história. Se tem um movimento que mais ganhou almas para Jesus, se tem um movimento que mais expandiu o evangelho, foi o pentecostalismo. Então dê glória a Deus, porque a sua identidade é valorosa. Dê glória a Deus, porque a sua identidade é valiosa. Você faz parte de um movimento que não morreu com as perseguições. Você faz parte de um movimento que não morreu, não está morta e não vai morrer até a volta de Jesus. E aí nós temos o século XXI, que é o nosso século atual. Ele continua atuando nos crentes entre o povo de Deus. Alguns nossos irmãos calvinistas já se entregaram ao sensacionismo, e tem muitos entre nós que já se entregaram a isso. Sabe o que é sensacionismo? Crer que os dons cessaram,
crer que Deus não fala mais, crer que Deus não faz mais, porque isso ficou por tempo dos apóstolos. Isso é mentira. O apóstolo Paulo já dizia: procurai com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo orienta a igreja a procurar os dons, principalmente o dom de línguas, que é a principal característica do povo pentecostal, e está indo embora. Por causa de quem? De mim? Não. De você? Não. Por causa daqueles que se introduziram no nosso meio afirmando: ele não fala mais, ele não faz mais, para de pedir, para de crer. A gente ouve essas coisas e cria-se comichão nos ouvidos. Paulo disse que nos últimos tempos estariam tão difíceis que as pessoas criariam comichões nos ouvidos, dando seus ouvidos a fábulas e rejeitando a sua doutrina. E é isso que está acontecendo. Por causa de um vídeo no Instagram, por causa de um vídeo no TikTok, a pessoa deixa de crer que Deus fala. Por causa da publicação de um desigrejado no Facebook, ela deixa de crer que Deus faz. Deixa de crer que Deus fala, que Deus usa. Mas o Espírito Santo não morreu. Os dons de profecia não cessaram. Eu sinto Deus enquanto digo isso aqui. Os dons proféticos, os dons ministeriais, os dons espirituais não cessaram. Ainda estão vivos no meio de nós. E às vezes, muitos de nós cremos nisso por causa dos excessos. Toda exceção há uma regra, e para toda regra há uma exceção. A gente vê os escândalos, pessoas escandalizando o dom de línguas, escandalizando o agir do Espírito Santo. A gente olha para isso e diz: ixi, é por isso que eu não quero o Espírito Santo. Para ficar assim, quero não. A gente coloca a exceção como regra, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia deixa claro que é regra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Por quê? Alguém pode pensar assim: não, isso aí é só para jovem, é só para menino novo. Não é não. Quando você pensa que crente se aposenta, é aí que ele fica mais ativo. Deus não aposenta ninguém. Crente não se aposenta. O texto é claro. Tanto velhos como jovens profetizam e sonham. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder lindo de conseguir usar do mais novo ao mais velho. Ele consegue batizar crianças, jovens e velhos com o Espírito Santo. O Espírito Santo consegue usar em profecia, desde aqueles que têm 6 anos de idade até aqueles que têm 80 anos de idade, porque o Espírito Santo nunca vai se cansar de me usar e usar você. E aí nós temos a perspectiva pentecostal sobre o batismo com o Espírito Santo, que é um assunto meio polêmico no dia de hoje. A experiência do batismo com o Espírito Santo, e agora tem vários nomes, é com ou pelo. As pessoas se confundiram tanto que ninguém sabe mais o que é. E aí nasce
nasce-se no meio pentecostal o batismo com o Espírito Santo. E alguém, esses dias eu ouvi alguém dizer que isso nasceu da Assembleia de Deus. Foi ela que inventou, não foi. Isso é bíblico. Aleluia. A gente apenas enfatizou. E aí, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o que aconteceu em Atos 2. Um revestimento de poder nos crentes. O que foi que Jesus falou em Atos capítulo 1? Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E para que é? Para quebrar tudo na igreja? Não. Para ser as minhas testemunhas. É para isso. E aí, nós temos alguns pensamentos e definições sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós temos o grande avivalista William Seymour, aquele que foi responsável por expandir o Pentecostes na América. Ele disse o seguinte: o Espírito Santo não é apenas uma doutrina, ele é o poder vivo de Deus operando no crente para transformação e santificação. Muitos aqui que já estudaram teologia vão lembrar do saudoso e pastor e mestre Antônio Gilberto. Ele enfatizava que o Espírito Santo não é somente uma influência, mas uma pessoa divina que governa, dirige e produz espiritualidade autêntica do crente, que não depende de manifestações externas, mas de uma vida controlada, regida pelo Espírito Santo de Deus. Me perdoe, mas eu não creio. Eu sou cheio do Espírito Santo, não paga a conta, deixa todo mundo no prego, não obedece às leis dos homens, não honra seus pais nem os seus pastores, é rebelde, peca escondido e diz que é Espírito Santo. Eu não creio nisso. Doutrina é clara em dizer: o Espírito Santo se evidencia pela vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Como saber se o camarada tem o Espírito Santo? Não é se ele pula, se ele está rolando no meio da igreja, porque até isso o demônio faz. Eu não estou dizendo que ele não faz, que ele não usa, porque a cada um Deus usa de uma forma diferente. Alguns é com a mão levantada, alguns é chorando, alguns é gritando, por aí vai. Mas não podemos confundir as coisas. O Espírito Santo evidencia-se por uma vida regida por Ele. Quantos concordam? Levante a mão. Se você concorda, se você tem a vida regida por Ele, levante a mão e adore, porque Ele se manifesta no seu estilo de vida. E qual é a diferença entre o batismo com e no Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um momento em que o Espírito Santo capacita o crente com poder, separando, consagrando para uma tarefa ministerial no reino de Deus. E o batismo no Espírito Santo pode ser visto como uma imersão no Espírito Santo. É um mergulhar, é como se fosse o batismo nas águas, só que no Espírito. É por isso que é comum, e eu acho isso lindo, é quando a pessoa desce as águas, um novo convertido, e ele é batizado com o Espírito Santo ali mesmo.
ele começa a falar em línguas. Eu acho isso lindo. É isso. É o batismo pós-conversão. Se converteu hoje, ele é imerso no Espírito Santo. E nem sempre, eu sei que isso pode chocar alguns, mas nem sempre quem recebe batismo nu e com a evidência será o dom de línguas. Isso pode parecer estranho, mas é assim mesmo. Todos devem falar em línguas. Paulo aconselhou, e o próprio Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem, falarão em novas línguas. Mas o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo nem sempre vai se evidenciar com o dom de línguas. Pode acontecer, é uma regra, mas nem sempre vai acontecer. Mas isso não significa que o Espírito Santo não está no indivíduo. Isso não quer dizer que se ele buscar, não pode receber. Pode sim. Eu nasci no berço evangélico, nasci num lar assembleano. Eu só vim ter dom de línguas com 17 anos de idade. Então pode não ser agora, mas um dia ele vai ter. E por que isso acontece? Porque dom é um presente. Dom no original é presente, é um talento, é uma dádiva. Mas nem todos têm esse talento, nem todos têm esse dom. Paulo já dizia em 1 Coríntios 12, 29 a 30: porventura todos são apóstolos, porventura todos são evangelistas, porventura todos são profetas, porventura todos falam em línguas. Então nem todos falam, porque é um dom. Um exemplo, eu posso ter, mas talvez o irmão Lucas não pode ter, o irmão Melcos pode ter, mas às vezes eu não posso ter. É normal. E tem gente que se mutila por causa disso. Ele pensa que é menos espiritual por causa disso. Não é. É apenas um dom. Mas qual é o conselho? O mesmo que Paulo deu: continue buscando esse dom. Minha vontade é falar em mistério. Ah, é? Então continue buscando. A quem mais é dado, mais é cobrado. E há uma diferença entre o dom de línguas de Marcos 16, já eu concluo, entre o dom de línguas de Marcos 16, Atos 2 e no que Paulo diz nas suas cartas. Marcos 16, o dom de línguas ali são línguas comuns para a confirmação da fé. E o dom de línguas de Atos 2 são línguas missionárias. Quem estava naquele dia disse: como pode eu ser um egípcio ouvir o que eles falam em línguas na minha própria língua? Quem fala não entende, mas quem é da outra língua vai entender, porque são línguas missionárias. É glossolalia. Quem estava naquele dia falou: como é que pode eu ser de outro lugar e eu estar entendendo na minha própria língua, no meu próprio idioma? E isso ainda existe. Certa feita eu estava ouvindo um podcast, uma entrevista, ouvindo um pastor, e ele falou assim: eu estava pregando um dia, estavam gravando, transmitindo ao vivo. De repente, no final da mensagem, eu comecei a falar em mistérios. Dias depois, uma pessoa que assistiu a pregação me ligou e disse: olha, enquanto você falava em línguas, isso é uma pessoa de outro país, de outro idioma, enquanto você falava em línguas, eu entendia o que você dizia no meu idioma. Os dons não cessaram. E aí nós temos o dom de línguas das cartas de Paulo, 1 Coríntios 12, 14. São línguas eclesiásticas,
para a edificação da igreja. E Paulo nos dá algumas regras que nem sempre é seguida. Paulo disse que quem fala em línguas deve falar consigo mesmo e com Deus, porque só o Espírito Santo entende. Mas aqueles que têm uma mensagem, isso é, línguas que contêm uma mensagem, línguas proféticas, Paulo recomenda que se calem 2 ou 3 e fale um de cada vez, para que quem tem o dom de interpretação venha e esclareça a mensagem. É o dom mais lindo da igreja, e eu tenho saudade de ouvir. Precisamos buscar esse dom. Por quê? Porque com esses dons, a Bíblia diz que o corpo de Cristo fica perfeito, ele vai crescendo até o arrebatamento. Enquanto um busca o dom de falar em línguas, o outro busca o dom de interpretar línguas. E a igreja vai crescendo. E aí, no Evangelho, todos que creem recebem o Espírito Santo no momento da conversão. Mas a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior. É a imersão no Espírito Santo. Não podemos confundir imersão no Espírito Santo com imersão no corpo de Cristo. Tem um versículo que Paulo fala assim, ele fala do batismo e fala da imersão no corpo. Só que ali é para quem é novo convertido. Para quem é crente há muito tempo, isso não serve. Agora, para quem é crente, é um revestimento de poder de Deus. A mesma coisa que acontece em Atos capítulo 2. E você percebe que não é um momento único. Os crentes são revestidos em Atos 2, Atos 8, Atos 4, Atos 10, Atos 17. Porque o Espírito Santo, como eu falei antes, ele nunca vai se cansar em revestir, em renovar o seu corpo. No final do estudo você pode perguntar: e quem é que batiza? É a pessoa ou é o Espírito Santo? O batizador é Jesus. Pode dar agora, irmão. João Batista disse: eu batizo com água para remissão de pecados, mas está vindo um aí. Está vindo aí que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui é uma coisa muito complicada, mas basicamente esse fogo aqui é purificação. O fogo ele refina, fogo purifica. Perceba que os ferreiros, quando vão fazer uma ferramenta nova, eles passam ela no fogo. Sabe por quê? Porque o fogo refina, o fogo deixa mais afiado. É disso que precisamos, do fogo do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo de fogo, eu estou falando de trazer lenço para a igreja. Quando eu falo de fogo, é chorar enquanto a palavra é ministrada. Quando eu falo de fogo, é quando você está sozinho e Deus, Ele começa a falar mistérios com você e você começa a chorar. Fogo aqui é quando você está naquele momento e você começa a chorar de desespero e não sabe por que é. Mas hoje tem uma explicação. É o Espírito Santo de Deus entrando na sua alma. E aí nós encerramos a introdução à pessoa do Espírito Santo. E para resumir, para concluir tudo, em primeiro lugar nós vimos que o Espírito Santo ele coexiste com Deus desde a eternidade. Em segundo lugar nós vimos que ele esteve presente na maioria dos eventos do Antigo Testamento.
e foi parcialmente revelado no Antigo Testamento. Quando chegou Cristo, ele foi completamente revelado. Terceiro lugar, nós vimos que existe a diferença entre batismo com e no Espírito Santo. Um ligado à capacitação e o outro ligado à conversão. Em quarto lugar, nós vimos que ele atuou na igreja e no século passado, como também atua nos dias de hoje. Então, os adolescentes não estão impedidos de receber esse dom. O povo jovem não está impedido de receber essa capacitação, esse revestimento de Deus. E é algo que é urgentemente necessário para a saúde da igreja. Vamos fazer como os profetas que pregaram antigamente. Vamos resgatar a chama que foi acesa. Vamos continuar resgatando a essência que nossos pais deixaram marcada. Eu sei que eu sou novinho, mas Provérbios 22 diz: não apaguem os marcos que foram estabelecidos por seus pais. Algo que nossos pais faziam e funcionavam. É que dizia assim: não, bora lá agora. Todo mundo ligando agora. E cada um vai falar glória, glória, glória a Deus, até ser revestido de poder. E esses dias eu me entristeci, porque alguém falou assim: não, isso hoje em dia não funciona mais. Se funcionava antigamente, por que hoje não funciona mais? Só porque alguém não crê? Só porque alguém critica? O povo pentecostal ainda é pentecostal. Se o povo de Deus era taxado de maluco, vai continuar sendo taxado assim, porque Paulo falou: para aqueles que creem que o poder de Deus é loucura, eles vão perecer, mas para aqueles que não creem que é loucura, é poder de Deus. Então no culto você é livre para falar em mistério, você é livre para levantar a mão, você é livre para saltar, para pular, você é livre, porque Jesus já te libertou da cruz do Calvário. Jesus já te libertou. Qual a pessoa do pastor? Pode sair de igreja, pastor? Fique de pé comigo, por favor. Adolescente, seu cara na frente, por favor. Me manda de acompanheiros aqui. Enquanto eu me preparava para esse assunto, o Espírito Santo disse a mim: eu vou destravar mentes naquela noite. Eu vou abrir corações e mentes naquela noite. E eu sinto de Deus que vai acontecer algo poderoso aqui. Todos aqueles que não foram revestidos de poder, se você sente um vazio, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos fazer aquilo que os nossos pais já faziam há muito tempo, e eles deixaram a receita para a gente. Quem estiver aí no fundo pode estender as suas mãos, pode ficar de joelhos se quiser, não tem problema. Mas nós vamos orar agora, nós vamos clamar agora. Oi, em voz alta se puder, porque Jesus vai renovar crente aqui hoje. Meu irmão Lucas, vem cá por gentileza. Meu irmão, coloca a mão na cabeça do adolescente, em nome de Jesus. Enquanto estamos orando aqui, irmão Lucas vai impor as mãos e vamos pedir para Deus renovar, batizar os nossos adolescentes. Não só são eles, qualquer um que quiser. Ai, irmão, aqui faz um tempão que eu não choro. Hoje você tem a oportunidade. Faz um tempão que eu não falo com Deus. Hoje então tem a oportunidade, porque o desejo de Deus
Espírito no meio da igreja. Meu Deus, quem não falava em línguas vai voltar a falar agora. Quem não chorava mais na presença vai voltar a chorar agora. Quem não clamava mais vai voltar a clamar agora. Meu Deus, continua, Pai, trazendo de volta a essência. Continua, Pai, trazendo de volta a essência. Meu Deus, o poder. Reveste o teu povo. Reveste a tua igreja. Meu Deus, trata com o seu povo, meu Pai. Meu Deus, tira toda amargura, tudo aquilo que impede do teu poder descer, tudo aquilo que impede, tira toda a frieza espiritual, todo acúmulo, sujeira, barreira, vai tirando agora, Deus, meu Pai, que o Senhor nos encha tanto, que nós venhamos não ser capazes de aguentar o teu poder, que o Senhor nos encha tanto, que nós não consigamos controlar o teu Espírito Santo. Ao invés disso, Deus, controla o nosso ser, controla a nossa alma, controla nossas faculdades mentais. Agora, Deus, agora. Vai dando glória, vai dando glória. Eu quero ouvir sua igreja clamando. Eu quero ouvir sua igreja clamando. Deus desce no poder do clamor. Deus desce no poder da oração. Dá glória. É promessa de Deus para o jovem. Ô Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, o que aconteceu em João 2:28, e há de ser que depois disso, que depois de uma santidade, que depois de um arrependimento, o Senhor vai derramar no teu espírito, vai atuando Deus na mente, no coração, na alma, no psicológico, no nome de Jesus. Profetizo cura sobre teu físico. Quem tinha dor no físico vai sentir a cura aí agora. Quem tinha dor na mente vai receber cura aí agora. Agora, no nome de Jesus, eu sinto a autoridade de Deus aqui. No nome de Jesus. Oh Deus, vai curando agora faculdades mentais, falta de esperança, falta de expectativa para o futuro. Renova as esperanças do teu povo. Oh, aleluia, Deus. Deus ainda faz no meio do seu povo. A semente que nossos pais deixou não vai ficar para trás. A oração que a sua avó fez, a oração que seu pai fez, a oração que aquele pastor fez, que já partiu para o Senhor, ainda está de pé. Ainda está. Ô Espírito Santo de Deus. Assim diz o Senhor Deus: meu povo não será mais o mesmo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu povo não mais será a mesma coisa. A minha essência vai continuar descendo no meio do meu povo. Porque os meus talentos, a minha essência não morreu. Engana-se quem pensou que morreu. Mas a minha essência vai continuar descendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Só quem recebe, diga glória a Deus. E eu passo o microfone para o pastor e que Deus abençoe cada vez mais. Adolescentes, que vocês possam refletir essa palavra daqui até o próximo dia.
porque Deus ainda tem muito mais coisa para fazer no nosso meio. Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de